Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo dia, por tudo que o Senhor nos deu nele. Te agradecemos por esse tempo de comunhão, de louvor. Tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória e todo louvor. Agora, ó Deus, nós nos assentamos, nos aquietamos para ouvir a Tua palavra. O nosso interesse, a nossa sede de aprender a Tua palavra. Pedimos que todo impedimento a ela seja vencido agora e que o propósito para o qual o Senhor a envia, ó Deus, fique claro ao coração de cada um. Fale conosco, ó Deus, mais uma vez, através da Sua santa palavra, que não volta vazia. Em nome de Jesus oramos. Amém. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13, diz assim: E estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. E tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amém? Mais uma vez nós temos aqui um encontro de Jesus com os religiosos. Mais uma vez Jesus vai desmascará-los, profetizar contra eles que se eles não se arrependerem, eles perecerão. Parece que cristianismo e religião é a mesma coisa, que o cristianismo é uma religião. Faz parte das religiões que se praticam na terra. Mas quando você estuda a Bíblia, quando você olha para os ensinamentos de Cristo, você vai ver que Cristo passou a grande maioria do seu tempo profetizando contra os religiosos, que apesar de se acharem íntimos de Deus, no direito de dizer alguma coisa em nome de Deus, o que eles mais faziam era levar o povo comum para longe de Deus. Ou levar o povo para professar Deus e não viver Deus. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver mais um desses ensinamentos. E como nós estamos vivendo no tempo final da igreja, eu creio que nenhum cristão hoje tem dúvida disso, que a igreja está caminhando para os seus dias finais na terra. E para esse tempo está profetizado um tempo de enganos sem precedente. Enganos de toda sorte.
em nome de Deus, professando Deus, parecendo ser Deus, mas que não tem nada de Deus. O próprio Jesus orou por nós nesse tempo, nos advertiu inúmeras vezes, dizendo: eu vou-lo tenho predito, acautelai-vos. As pessoas terão doença nos ouvidos, elas estarão propensas ao falso, estarão abertas ao falso, estarão fechadas à verdade. Várias vezes ele disse isso. E tudo isso acontecerá nos últimos dias. Então é um aviso solene, rico em detalhes, amoroso de Jesus, para que não sejamos também vítima ou arrastados pelo engano tão normal nos dias de hoje, que parece verdade. A Bíblia traz as suas verdades cristãs e denuncia, ao mesmo tempo, os enganos religiosos. O cristianismo está longe de ser uma religião. Ele não tem nada de religião. Pelo contrário, ele denuncia a religião. Porque religião é crença. É crença em existência de forças espirituais. É crenças de que você pode ser ajudado por alguma coisa maior do que você. É crença em rituais, é crenças em cerimônias. Religião, o religioso, ele professa apenas, ou ele assiste, ou ele até participa, ou ele até contribui, mas ele não vive. Religião não se vive. Agora, o cristianismo, diferente da religião, ele é único. Religião existe aos milhares, para todo tipo, para todo gosto, em todos os lugares, de todos os tamanhos. São incontáveis as religiões da terra. Já o cristianismo, onde quer que ele está, ele é único. É um modo de viver para grandes e pequenos, para ricos e pobres, para todas as raças, para todas as idades, em todos os lugares, em todos os tempos. Desde quando ele nasceu até o último momento que ele existir, ele é único, ele é em Cristo, ele é um modo de vida, ele não é uma coisa para ser professada. É um jeito único de viver. E qualquer coisa fora disso não é cristianismo. Então o cristianismo, ele não tem meio termo. Ele não tem mais ou menos. Não tem meio cristão. Ou é cristão ou não é cristão. Não tem meio salvo, meio no caminho, meio com Deus. As religiões ensinou as pessoas a professar isso, o meio, o mais ou menos, porque é possível isso dentro da religião. Então, se nós perguntássemos hoje, o homem que gosta de escolher, decidir, optar, tudo partindo daquilo que lhe interessa, daquilo que é vantajoso, daquilo que menos lhe cobra, é lógico que ele vai optar por religião. Vai escolher uma boa religião e ele vai rejeitar o cristianismo, porque cristianismo é modo de vida, cristianismo é compromisso. Cristianismo não é para praticar, cristianismo é para ser. A igreja de Jesus você não vai, a igreja de Jesus você é. Ou você não é. Agora, nas religiões você vai. Vai quando quer, do jeito que quer, como bem pode parecer ao coração de cada um. Então Deus enviou Jesus, e Jesus é o Cristo, e o cristianismo nasceu em Cristo. Cristo é o fundador do cristianismo. A Bíblia diz que Deus, para fazer da pessoa um cristão, ele prova o seu amor para com ela e depois prova ela também. Prova ela. O diabo que criou as religiões, o objetivo das religiões é para deixar a pessoa que é religiosa tranquila, ela professa Deus, mas ela desconhece a experiência com Deus. Ela apenas fala, ela apenas cita, mas ela não vive. Já o cristianismo, é impossível ser cristão sem vivê-lo. Então o diabo, com todos os seus rituais, com todas as suas religiões, ele engana. A Bíblia fala que o diabo engana todos, se possível, enganaria até os escolhidos.
mas ele engana todos, e quando alguém está enganando, ele nunca assusta, ele nunca prova, ele nunca oprime, ele sempre encanta, ele sempre seduz, ele sempre oferece. Aí eu pergunto, entre um inimigo que atrai, que seduz, que engana, que afaga, e um Deus que prova os seus, as pessoas optam pelo engano. É muito mais vantajoso. Eles desconhecem que é um engano, mas quando eles citam Deus, ele fala, imagina, Deus é amor. Você não precisa se preocupar com Deus. Deus é amor e porque Ele é amor, no fim você está salvo. Mas aí você vai ouvir o próprio Deus falar quando Ele diz que Ele é amor, Ele diz assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Enquanto a religião diz que Deus é amor, você pode ficar tranquilo, Deus diz assim, não, porque eu sou amor é que eu vou te punir, para não te perder. Porque eu sou amor é que eu vou te disciplinar, é que eu vou te provar. Porque se você está vivendo sem disciplina, então você não tem o amor de Deus, logo você não é filho, você é bastardo. E aí se disser para alguém que ele é bastardo, ele vai falar, não, eu sou religioso. Mas é isso que a religião diz, que Deus é amor e que você pode ficar tranquilo, que no fim Ele ama todo mundo. Mas não é isso que Deus diz. Ele diz exatamente para a carta de Laodiceia, Apocalipse 3, capítulo 20, que é a carta que se refere à igreja dos dias de hoje. Ele falou, eu repreendo, eu castigo a todos quanto amo. E Hebreus 12 diz, se estáis sem disciplinas, não sois filhos. E ao longo da Bíblia ele diz que a disciplina do Senhor é para os filhos. E que a disciplina é uma prova do amor de Deus. Ele está corrigindo, ele está provando, ele está trabalhando, ele está moldando uma vida. E nada disso é muito agradável a princípio. O valor disso você verá no final. E o tormento do engano, as pessoas verão no final. Porque apesar do diabo enganar, oferecer, mascarar, ele promete tudo, mas na verdade ele não tem nada para dar. No fim ele veio para matar, roubar e destruir. Então a religião se ocupa exatamente disso. E ela acaba encontrando uma grande adesão entre a humanidade porque ela oferece algo melhor do que o cristianismo. Algo só para professar, sem confrontos, sem renúncias, sem obrigações, sem compromisso. Fica tranquilo. Cita Deus, diga que é de Deus e esquece. Um religioso, porque ele não tem nada, a religião não tem nada para oferecer para ninguém. O religioso, ele está sempre atrás de quem dá mais. É um pedinte. Está sempre interessado nas bênçãos, sempre interessado em algo para ele, em uma graça. Ele é um religioso. Já o cristão já é herdeiro de Deus e de todas as coisas de Deus em Cristo Jesus. Portanto, ele não é mais um pedinte, ele é alguém que está mais interessado em dar do que em pedir, em fazer do que receber. Ele entende que ele já é uma bênção de Deus para o mundo. Enquanto que o religioso é um eterno pedinte, não sai da fila nunca. Porque é alguém que não tem nada. A religião não tem nada para dar para alguém. Pense em alguma coisa que a religião apenas professada, seja ela qual for, possa fazer de bem para você. Por isso um religioso, ele está sempre crendo que ele vai receber alguma coisa. Ele nunca está pensando em dar, em servir, em fazer. Ele nunca se sente um herdeiro, um alguém que já recebeu, um alguém que já tem sobre ele as riquezas do céu. Não, ele é um eterno sem nada. E por fim ele ficará sem a própria vida, sem nada. Sem fé, sem esperança, sem oportunidades. E por último, ele perderá a própria vida enganado pela religião. Veja que o texto que nós lemos é semana de Páscoa, ou seja, é semana de ceia. E Jesus está subindo ao templo em Jerusalém e ele vai lá para participar da ceia. Aquele templo lá é o templo de Deus. Só tem um dele na face da terra. E é lá que o povo de Deus adora a Deus. Lá está o templo, lá está as vestes sacerdotais,
lá está o santuário, lá está o Santo do Santo. Aquele templo é de Deus, e quem está indo para lá é o Filho de Deus, é o Deus humanizado. O culto que se oferece lá teria que ser a Deus. Mas quando Jesus chega no templo, quem que ele encontra? Ele encontra os que vendiam bois, ovelhas, pombas, os que cambiavam dinheiro. Então estava lá os vendedores de boi, ovelhas, pombas, os cambistas, e eles não estavam lá camuflados, eles estavam lá com a bênção das autoridades religiosas. De alguma forma, eles podiam estar lá. E Jesus, quando viu aquilo, ficou irado, ficou furioso. E ele fez um chicote de cordas, todo mundo conhece o texto, ele mandou o rei em todo mundo. E tocou os bois, e tocou as ovelhas, derrubou a mesa, e jogou o dinheiro no chão, e mandou os cambistas para fora. Só não soltou as pombinhas, porque elas não poderiam ser reavidas pelos donos. Mas ele falou para os donos, tira daqui. E ele falou, a minha casa será chamada casa de oração. E vocês a transformaram ela num covil de salteadores. E ele diz, o zelo da tua casa me consome. Jesus entra no templo e quando ele vê um culto a Deus naquele nível, ele se consome dentro dele. Está dizendo, isso está me destruindo. Ele não suporta ver aquilo ali e falar que aquilo é um culto a Deus. Jesus não era um preletor esperado. Jesus não era uma autoridade anunciada. Ele era um judeu que foi para o culto, para a Páscoa. Imagine se Jesus estivesse num culto nosso e fizesse isso aqui. Pegasse o rei e mandasse o rei em todo mundo. Se ele olhasse para os nossos corações e falou assim, ó, quem eu perceber que o coração dele não está aqui, vai apanhar. Nós pediríamos para ele nunca mais voltar na nossa igreja. Mas foi isso que ele fez. Porque o que ele viu ali sendo chamado de culto a Deus, aquilo o consumiu. E os discípulos, depois que ele ressuscitou, lembrou do texto do Salmo, que diz o zelo, Salmo 69, 9, o zelo da tua casa me consumirá. Era um salmo messiânico, estava se cumprindo na vida de Jesus. Então a palavra zelo quer dizer amor, carinho, cuidado, compromisso, responsabilidade. Jesus estava comprometido com o culto a Deus, ele tinha amor ao culto a Deus, ele tinha um carinho pelo culto a Deus, ele tinha responsabilidade, ele era um dos participantes do culto a Deus na terra. E quando ele viu aquilo na casa de Deus, na ceia de Deus, sendo oferecido a Deus, ele tomou essa atitude. O texto é chamado de purificação do templo. Aí os discípulos, as autoridades, quando ele fez aquele alvoroço todo que acalmou, falou, e aí? Por que você fez isso? Que sinal você vai fazer para a gente ver agora que justifica você fazer o que você fez? Autoridades, temidas, vestidas, ornamentadas, cheias de honra. E agora, como é que você vai mostrar para nós alguma coisa maravilhosa, brilhante, que justifica o seu ato de chegar aqui, pegar o rei e mandar o rei em todo mundo e fazer essa arruaça aqui? Aí Jesus disse, eu destruí esse templo aqui, eu já destruí isso aqui, isso aqui foi um santuário até agora, até a cruz, e a partir da cruz Deus não aceita mais o culto daqui, isso aqui não é mais santuário, foi até agora. E eu vou construir um outro lugar de adoração, um outro santuário, e eu vou fazer isso em 3 dias. Falando dos 3 dias de intervalo da sua morte até a sua ressurreição. Ele falou, vou começar isso no dia que eu morrer, e vou terminar isso no dia que eu ressuscitar. Aí eles disseram, esse templo aqui levou 46 anos para ser construído. Muita gente trabalhou, um investimento pesado, tinha verba pública lá, tinha verba da Casa Real. Herodes ajudou a construir aquele templo magnífico. Era uma das maravilhas do mundo. Adorava-se mais o templo do que a Deus. O Deus do templo. E quando Jesus disse isso, eles então não entenderam nada e achou que ele estava falando alguma besteira qualquer. Isso aqui levou 46 anos e você vai
construir um novo local de adoração em 3 dias. Hoje nós sabemos o que Jesus estava falando. E antes de falarmos disso, quero chamar sua atenção para essa fala de Jesus: o zelo da tua casa me consome. Jesus, como um adorador, ele se sentiu um zeloso da casa de Deus. E a pergunta que eu faço para mim, que eu quero que você também faça para você é: que zelo que te consome? É o zelo pela casa de Deus? É o zelo pelo seu trabalho? É o zelo pelo seu estudo? É o zelo pelos teus relacionamentos? É o zelo por suas finanças? Jesus falou assim: olha, o zelo pela casa de Deus, o culto a Deus, enquanto eu estou vivendo aqui nesse corpo humano, me consome. Ele tinha isso como prioridade na vida dele, de que o relacionamento dele com Deus, a adoração, o culto na casa de Deus, o culto a Deus, isso tinha que ser feito de uma forma sem mistura. Por isso é chamado de purificação. Purificar quer dizer tornar puro, sem mistura. Nada misturado, nada mascado, uma coisa pura, sem contaminação. E eu creio que nós precisamos também purificar o nosso templo. É tempo, não sei quanto tempo nós temos, mas creio que é tempo de nós purificarmos também o nosso templo. Por quê? A partir do momento que Deus disse: olha, não é mais na estrutura, não tem a ver com a multidão mais, não dá para você falar a igreja, o templo, a cidade, a nação, a política. Falou: não, isso aí Deus já destruiu e agora Ele está edificando um outro local de adoração, e isso agora é no coração de cada um que quer adorá-lo. Isso vai acontecer entre Ele e cada pessoa individualmente. Ninguém mais tem nenhuma desculpa denominacional, religiosa, nacional, organizacional, para ter um templo profanado. A partir de agora, eu estou destruindo, isso aqui vai cair. E o que está valendo agora é os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade, e Deus receberá o culto de quem assim o fizer. Então agora é cada um oferecendo a Deus o seu culto dentro do seu coração. Fácil de entender, não é? Amém? Vamos aplicar isso à nossa vida então. Jesus ficou revoltado no templo porque ele viu lá, na casa de Deus, muita coisa que não tinha nada a ver com Deus. Deus só era citado. O local era a casa de Deus, a veste deles era de Deus, mas estavam ali os vendedores, os compradores. Se tem vendedor é porque tem comprador. Tem ali os que estão arbitrariamente fazendo alguma coisa que Deus abomina, e tem aqueles que por algum motivo também autoriza. Estava todo mundo. Todo mundo ali era, de uma forma ativa ou passiva, responsável para o culto a Deus chegar naquele ponto, de consumir a vida de Jesus. Aquele sistema de culto estava agradando todo mundo. Os sacerdotes, os adoradores, os levitas, quem comprava, quem vendia. Se alguém fosse perguntar: mas por que tem boi aqui? Não, tem que sacrificar a Deus. É o novilho que tem que morrer. Tem que sacrificar a ovelha. O pobrezinho não tem dinheiro para comprar ovelha, então ele vai ter que comprar a pomba. Tem pomba aqui também. Ele vai vir com dinheiro de outra nação, esse dinheiro não é aceito aqui. Tem os cambistas aqui, já faz a troca aqui, ó. Estava tudo lá. E tudo isso fazia parte do culto a Deus. Queridos, às vezes a gente nem percebe, quando a gente vem para o culto a Deus, e aonde a gente se ajunta, as pessoas vendem as coisas, vendem ideias, vendem projetos, e muita gente compra, e perde o foco, e entra em projetos puramente humanos, se desviam do seu verdadeiro objetivo de culto, de adoração a Deus. Porque tem sempre gente vendendo. Aqueles que vendem não pode ver 2 pessoas paradas. Você não consegue ficar 2 minutos parado num farol sem alguém te vender alguma coisa, porque quem vende não pode ver gente parada. Se uma rua engarrafar o trânsito por 2 horas, aparecem os vendedores lá. Onde ajunta gente é uma grande oportunidade. E nós estamos agrupados, que nos trouxe aqui,
O que me trouxe aqui, o que te trouxe aqui, nós estamos agrupados para adorar a Deus. Se não fosse por Deus, eu não sei onde eu estaria, eu não sei onde você estaria. Se não existisse Deus na sua vida, eu não sei o que você estaria fazendo agora. Onde você estaria? Eu talvez consiga imaginar, porque eu não posso ter certeza da minha vida. E talvez você pode imaginar da sua. Mas por causa de Deus, por causa do Espírito Santo, por causa do Evangelho, porque Ele nos alcançou, Ele nos agrupou. E quando Ele nos agrupou na casa de Deus, no culto a Deus, para nós fazermos a adoração a Deus. E Jesus quer saber o quanto nós estamos interessados nisso. Eu sei que se eu falar da casa de Deus no céu, está todo mundo interessado. Quando a gente lê João 14, não vos deixarei órfão, eu vou para meu Pai, vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando eu falo de casa de Deus no céu, é consenso, todo mundo quer. Mas quando a gente fala de casa de Deus na terra, nem todo mundo está interessado no seu bem. Nem todo mundo tem zelo. E é o meu comportamento com o seu comportamento, é a nossa forma de adorar que faz a casa de Deus na terra. A casa de Deus na terra não é a casa de um só. A casa de Deus na terra é onde Deus agrupa os seus filhos. Que Ele atuou na vida deles e agora eles estão ajuntados exatamente para isso, para cultuar a Deus. E quando Jesus vai lá para ver o culto a Deus, ele fica horrorizado. Se ele viesse hoje na terra, ele ficaria muito mais. Se Jesus viesse hoje, visivelmente, ele disse, eu estou convosco todos os dias, ele é onipresente, ele está vendo tudo. Mas se ele estivesse visivelmente hoje, humanamente andando na terra, ele ficaria tão horrorizado em todo lugar que se diz que é a casa de Deus, daquilo que se faz lá dentro. Ele está dizendo assim, olha, se a casa é de Deus, se o culto é a Deus, então quem não veio para isso não devia estar aqui. Mandou o rei nos vendedores. Você veio para louvar? Não. Você veio para ouvir a palavra? Não. Você veio para adorar? Não. Então, rua. Ele tem chicote, ele bate. O entendimento é simples. Ele falou assim, olha, casa de Deus, culto a Deus, sacrifício a Deus. Quem não veio para isso, não devia estar aqui. Porque é um lugar que as pessoas vêm para isso, daqueles que estão interessados. Os que vêm para isso são bem-vindos, e é um lugar que Deus se faz presente, é ali que Ele aceita o sacrifício, é ali que o povo de Deus comunga com Ele, é ali que as coisas acontecem, é ali que Ele orienta. Quem não veio para isso, não tinha que estar ali. Mas a religião vai te falar assim, imagina, é isso. A religião vai te falar outra coisa, bem mais gostosa do que isso. Não, você pode vir em pecado, você pode vir de qualquer jeito, Deus é amor, Deus não disciplina, Deus não pune, Deus vai te salvar, nem que Ele tiver que mudar a natureza dele santa, nem que Ele tiver que mudar o céu, Ele vai fazer isso. Mas isso é enganoso, isso daí é bom para se ouvir, mas não dá nada para ninguém. As pessoas que têm religião diante de Deus não têm absolutamente nada. Elas estão perdendo tempo, elas estão fazendo sacrifícios vazios, inúteis, e por último perderão a sua vida. Deus disse, quem eu amo, eu provo. E se você está sendo provado, isso é uma evidência de que Deus te ama. Nunca será um alerta de que Deus está te punindo. Se Deus fosse nos punir, Ele nos mataria, que é o que merecemos. Longe de querer nos matar, alvos do seu amor, Deus nos disciplina para nos tornarmos aceitáveis, para crescermos na fé, na coragem, na ousadia, na esperança, na missão que Deus tem para a sua vida. Enquanto a religião diz que você não tem que fazer absolutamente nada, Deus diz que o cristianismo é renúncia, cristianismo é serviço, cristianismo é missão, cristianismo é sacrifício, cristianismo é coisa para ousados, é coisa para corajosos. É gente que enfrenta até o inferno. É gente que está muito mais pensando em dar, em fazer, em oferecer, do que ficar na fila como pedintes, porque já são herdeiros do céu. Já receberam de Deus todas as coisas. Não é aquelas pessoas vazias, eternamente pedintes e que nunca se fartam de receber as coisas, porque são sem nada. Quem tem religião não tem absolutamente nada.
Por isso você vai ver esse confronto o tempo todo de Jesus com os religiosos, desmascarando eles e dizendo, não, o zelo das coisas de Deus, da casa de Deus, isso me consome. Jesus queria ver o culto a Deus puro, sem mistura. Por isso chamado de purificação do templo. E eu creio que nós estamos precisando purificar o nosso templo. O meu templo. Você é o seu templo. Uma vez que nós somos a igreja viva de Deus agora, eu pergunto, como que é essa igreja? Essa igreja é viva? Essa igreja tem louvor? Essa igreja tem adoração? Essa igreja, Deus tem prazer nela? Ou é uma igreja mortinha, fechando as portas? Que não tem louvor, que não tem alegria, que não tem fé, que não tem entusiasmo. A igreja de Jesus não é assim. A igreja dele, que ele instituiu, ele colocou o Espírito dele no coração das pessoas. E ele é um Deus vivo, o Espírito Santo é vivo, as pessoas são vivas, portanto o culto é vivo, o louvor é vivo, a oração é viva, a palavra é viva. Tudo no culto a Deus é vivo. E às vezes nós abandonamos tanto esse templo que oferecemos a Deus um culto vergonhoso. Um culto em que a gente está aqui, mas não está aqui. Um culto em que a gente ouve, mas não entende. Que está longe de ser alguma coisa que você colocaria na sua mão. Se você pudesse pegar o seu culto e colocar na mão e falar, Deus, eu vim te entregar aqui hoje, ó, esse é o meu culto. Você diria, não vou dar isso não. Como que a gente purifica isso? Cada um cuidando da sua parte. O meu zelo, o teu zelo, o zelo do teu irmão, o zelo de todo mundo aqui. Todo mundo preocupado no culto que se faz a Deus, porque é todo mundo. E aqueles que se juntarem a nós aprenderão conosco. Que o culto a Deus é coisa séria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse budista, você já assistiu um culto a Buda? Você já viu a reverência? Você já viu a postura dos adoradores de Buda? Para quem não sabe, o budismo nasceu 400 anos depois de Buda. Buda não fundou o budismo. Buda foi um homem em busca da verdade. Não sei se ele encontrou. Ele disse que passou a vida toda dele procurando a verdade. Quando o budismo nasceu, ele já tinha ido fazia 400 anos. Quando Roma instituiu o catolicismo, já fazia 400 anos que Cristo tinha ido embora. O cristianismo de Roma é diferente do cristianismo de Cristo. Muito diferente. Mas religioso não presta atenção. Religioso vai tudo no pacote. Então, antes de Roma chegar atormentando o mundo com seus dogmas, que começa 400 anos depois de Cristo e vai até o ano 16, 17, e continua até hoje, colocando suas tradições, atormentando a vida de todos com o purgatório, com o castigo eterno, e escondendo o evangelho. Eu pergunto, se você fosse budista, eu olho para o culto que nós cristãos oferecemos a Deus, que enviou Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário em meu lugar, que ressuscitou, e eu vejo que o nosso culto ele é muito mais fraco do que o culto que se oferece a Buda, que não ressuscitou, que não salvou ninguém, que não guiou ninguém. Se você não fosse budista, se você fosse um idólatra qualquer, você daria um culto a um ídolo, pagando suas promessas, cumprindo suas ordenanças, oferecendo seu sacrifício, abrindo mão de coisas preciosíssimas para você, tudo isso por causa de um ídolo qualquer, que não sabe o seu nome, que não sabe onde você nasceu, que não sabe quando você vai morrer. E o culto que nós oferecemos a um Deus que nos contemplou todos os nossos dias, antes de existirmos. Se em vez de ser um idólatra qualquer, você fosse um muçulmano, que coloca a testa no chão 3 vezes por dia. É um seguidor de Maomé, que era um transgressor da lei, um homem de guerra, um homem de sangue, que não tinha uma vida aceitável nem na sociedade da sua época. No entanto, o que se oferece a ele, os seus adoradores, é algo tremendo. Talvez nós não dobramos o joelho para orar uma única vez essa semana. O calo que nós não temos no joelho, eles têm na testa. Mas nós não adoramos Maomé se nós fôssemos um espírita. Você já viu como um espírita paga os seus compromissos para os demônios? Para os seus guias? Não, nós somos um povo liberto.
Temos o único Cristo, praticamos não uma religião, mas o único modo de vida autêntico de Deus, que é o cristianismo. Cristo é único, ele não pode ser chamado de uma religião. Nenhuma religião cabe no cristianismo. Ele é o único que tem um fundador vivo, presente. Eu estou falando de religiões mortas, opressoras, e que oferecem aos seus deuses mortos, destruidores, enganosos, opressores, cultos melhores do que o que nós oferecemos a Deus. É uma verdade para todos nós. Uma verdade que nos envergonha. Por isso nós somos chamados a tomar uma decisão de purificar o seu templo, tornar o seu culto aceitável. Porque nós temos o privilégio de termos um Deus único que enviou um Cristo que se fez homem e que nos fez livres. Nós não somos obrigados, como as religiões, se nós pertencêssemos a alguma das religiões pagãs, algumas que eu citei, umas centenas que eu poderia citar, você estaria sendo proibido de um monte de coisa, ou de comer, ou de trabalhar, ou de fazer isso, ou de fazer aquilo. Não, porque você é de Cristo, você é livre, sem cadeias, sem obrigações. Você é servo, mas você é livre. Diferente daqueles que estão no mundo, que pensam que estão livres, mas estão numa grande prisão. Que pensam que escolheram o melhor, mas escolheram o pior, porque eles foram alvos do engano religioso que paira sobre a face da terra. Um engano que oferece muito, mas no fim eles querem roubar tudo. Então, quando alguém pergunta para Jesus, que sinal o Senhor nos mostra para fazer isso? Ele falou, eu estou destruindo esse templo aqui. Ó. E a partir de agora eu estou edificando um outro. Veja que Jesus está edificando a igreja. É assim que a Bíblia apresenta ele. Ele está edificando, ele está construindo. Ele está trabalhando nela cada dia. E como a igreja agora é de pessoas vivas, e como o culto a ele acontece no coração de cada um, ele está trabalhando na vida de cada um. Enquanto Jesus está edificando a sua igreja invisível, os religiosos estão combatendo a igreja invisível, eles estão construindo de novo a igreja visível. Cada dia mais eles brigam por suas placas, eles brigam por suas posições. Hoje há uma grande dificuldade de se pregar o evangelho, porque as pessoas hoje têm acesso a todo mundo. Na época de Jesus, você vai ver na carta às igrejas, fala, e ao anjo da igreja que está em Éfeso. Tinha um pastor lá em Éfeso. E Deus falava com ele e ele pregava para aquela igreja de acordo com a necessidade dela. Tem 7 cartas, tem 7 igrejas, e cada igreja tem uma necessidade, cada igreja tem seu valor, cada igreja tem o seu problema, e para cada uma delas Deus dá uma palavra direcionada. Mas hoje é difícil porque as pessoas ouvem todos os pastores. Elas entram na internet, não tem mais como falar o pastor ao anjo da igreja que está em Sardes, em Éfeso. Não. Agora não dá para saber mais quem é quem. Esses pastores, geralmente, a maioria deles, estão prestando um desserviço para a igreja. Enquanto tem alguns pregando o evangelho da verdade, tem os outros que estão defendendo os seus interesses, que mudam de opinião do jeito que muda o vento, porque eles têm acesso, têm ouvintes, têm os meios de comunicação, são bons oradores, e eles estão falando para todo mundo na face da terra. Mas quando a gente vai tomar a ceia, não é lá que a gente toma, é aqui. Portanto, é aqui que Deus fala conosco. O próprio Jesus disse, nos últimos dias vão falar, ei-lo aqui, ei-lo lá, aquele cara, aquele movimento, ali. Ele falou, não vá, não vá. Você acha que Deus não sabe onde você está? Você acha que Deus não te conhece? Se você é templo do Deus vivo, se o Espírito Santo de Deus habita em você, você acha que Ele não sabe quem você é, o que você precisa ouvir na hora que você precisa ouvir? Você tem que ir atrás dele? É engano. Arrastando multidões para as causas puramente humanas e religiosas. Ele disse, não vá, fique onde você está, Deus vai falar com você. Deus vai tratar com você, porque em Apocalipse 2,3 diz, ao anjo da igreja que está em Apocalipse 3,13 diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas Deus tem mais de uma igreja? Não, Deus só tem uma igreja.
E onde está a igreja dele? Está no meio das igrejas. E onde é que o Espírito Santo está falando? Nas igrejas. Não está dizendo quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Jesus só tem uma igreja, ela é invisível. Os membros dessa igreja, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que oferecem culto aceitável a Deus, que fazem parte da comunhão, que o Espírito Santo de Deus habita na vida deles, eles estão por aí nas igrejas. E o Espírito Santo está falando com ele nas igrejas. Aí você pode pensar assim, pastor, isso daí foi Apocalipse 3, é século I. Não, Apocalipse 22:16, finalzinho da Bíblia. Últimos versículos da Bíblia. Ele falou assim, ó, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar nas igrejas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. O Apocalipse é tudo que Deus já fez, tudo que Ele está fazendo e tudo que Ele fará e tudo aquilo que nós temos que fazer, o nosso compromisso. Ele falou, mandei o meu anjo já escreveu, tudo que eu vou fazer, para vocês ficarem sabendo, está testificado, está escrito, o Espírito Santo vos fará saber, o Espírito Santo vos fará lembrar, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. E onde ele vai fazer isso? Nas igrejas. Mas ultimamente agora levantou uma leva de pregadores que mandam o pau na igreja. Eles se desentenderam entre eles, têm lá suas frustrações, suas perdas, suas causas, suas brigas, e por isso agora eles dizem que a igreja não vale mais nada, que o cristianismo é uma roubada, que o evangelho é uma roubada. É verdade que as instituições já estão decretadas o seu fim, e não é ninguém que está dizendo isso agora, foi Jesus que falou. Falou, eu destruí o sistema denominacional. Não tem denominação de Deus hoje, não existe. Não tem uma instituição de Deus. As coisas com Deus agora, elas acontecerão no coração de cada um. Se juntar o coração de todo mundo que é de Deus, da igreja do Deus vivo, aquela que será arrebatada, aquela que o Espírito Santo conduz. Mas eles estão por aí. E eles estão atacando a igreja. Se nós fôssemos ouvi-los, nós teríamos que dizer, irmão, não vem mais no culto não, cada um fica na sua casa. Cada um oferece seu culto, cada um toma a tua ceia, cada um faz o que você quiser com a sua oferta, com o seu dízimo, cada um oferece seu serviço a Deus. Não tem mais casa de Deus na terra, porque os homens se desentenderam entre eles. Jesus disse nos últimos dias, sabe por que esse tipo de gente prospera? Ficam famosos, arrebatam multidões? Porque as pessoas têm doença nos ouvidos, comichão. É uma doença que inclina eles para ouvir e dar ouvido àquilo que é falso, que não se abre para ouvir aquilo que é verdadeiro, porque as pessoas estão propensas ao falso, então o falso arrebata multidões. Aquilo que é enganoso, aquilo que é interessante, aquilo que é atrativo, aquilo que é meio show, isso vai arrebatar multidões. Bem, se você perguntar entre isso e o culto cristão, é verdade que o enganoso é mais atrativo. Quem está pensando nos seus interesses pessoais vai escolher o engano. Quem está pensando puramente na carne, mas se você tiver algum zelo pelas coisas de Deus, vou repetir para encerrar. Se houver no meu coração algum interesse pelo nome de Deus, pela missão de Deus, pelo plano de Deus, pelo culto a Deus, pela verdade de Deus, se nós tivermos algum zelo por isso, algum carinho, algum amor, algum compromisso, algum cuidado por isso, eu vou cuidar pelo menos do meu templo, para que o meu culto seja aceitável a Deus. E se você cuidar do seu, o seu irmão do lado, cuidar do coração dele, quando nós nos juntarmos todos aqui, nosso culto será uma festa. O Espírito Santo terá uma liberdade. Nós seremos curados, nós seremos orientados, nós seremos alegrados, fortalecidos, animados. Coisas de Deus acontecerão na nossa simples reunião. Mas não pode acontecer conosco o que aconteceu naquela ceia, de Jesus entrar num culto a Deus, na casa de Deus, no templo de Deus, com Deus presente, e o que ele viu o consumiu. Não, isso daqui não é a Deus. Vocês não estão fazendo isso para Deus. O que se faz para os demônios, o que se faz para os ídolos,
os que se faz para aqueles que nada são, é melhor do que isso. E nós não oferecemos culto a demônios, nem a instituições, nem a homens, nem a organizações. A nossa presença aqui é o nosso culto a Deus. É o meu sacrifício a Deus, é o seu sacrifício a Deus. Que é longânimo, que é amoroso, que é rico em misericórdia, que é perdoador, que é um Deus que cura, que é um Deus que sara, que é um Deus que já sabe tudo que nós estamos vivendo, não tem como esconder nada dele. O que ele não aceitou foi aquele engodo religioso, alguém em nome de Deus, fazendo um monte de coisa como se Deus estivesse feliz com aquilo. Amém, queridos? O cristão, ele está comprometido com Deus. E porque ele está comprometido com Deus, ele tem uma missão entre os homens. Os religiosos não têm compromisso com nada. Eles estão atraídos pelo engano, eles são livres, mas é uma liberdade de que a pessoa tem dentro de uma grande prisão. Eles estão presos dentro dos seus enganos, e dentro daquele engano ele vive uma liberdade enganosa. O cristão, ao contrário disso, ele está comprometido com Deus, numa missão com os homens, ele está livre, mas mesmo sendo livre, ele se compromete porque o amor de Deus nos constrange. Nós somos servos livres, mas somos servos. Somos comprometidos voluntariamente, mas somos comprometidos. Por quê? Porque o zelo da casa de Deus nos comove, nos toca. E o ensinamento de Jesus é que se você não tem nada a Deus, não tem o que fazer na casa de Deus. Não se ofenda, mas tem gente que não gosta do louvor, não gosta da palavra e não gosta dos irmãos. É o que tem no culto a Deus. É os irmãos que foram alcançados pelo Espírito Santo de Deus. Deus, quando te salvou, não me consultou. Quando me salvou, não te consultou. Fui tão abençoado, tão agraciado por Ele quanto você. Não sou menor e nem maior do que você. Somos todos iguais. Estamos aqui para adorar a Deus. A alegria que invade o meu coração é a alegria que invade o seu. Quando Deus te abençoa, eu me sinto abençoado porque nós somos participantes do mesmo corpo. Quando eu fico feliz com a minha salvação, eu consigo ficar feliz com a sua salvação, porque eu sou um igual. Se eu não ficar feliz com a sua salvação, eu não posso ficar feliz com a minha. É a mesma misericórdia, é a mesma graça. Não tem melhores, Deus não tem prediletos. A alegria que invade a minha alma é a alegria que eu tenho por você, por saber que Deus invadiu a sua alma. Quando eu penso nas riquezas de Deus que repousa sobre a minha vida em Cristo Jesus, eu olho para a sua vida e te vejo um privilegiado igual, um bem-aventurado igual. E é por isso que nós estamos aqui, oferecendo a Deus um louvor a Deus, um culto a Deus, todos nós que fomos alcançados de alguma forma, algum dia, em algum lugar, Deus usou alguém e nos alcançou e nos agrupou aqui. Portanto, o que acontece aqui é zelo meu, é zelo teu, é carinho meu, é carinho teu, é amor. Todos nós estamos comprometidos com isso, para que se faça aqui o melhor a Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Antes de nós orarmos, eu te convido a tomar uma decisão de purificar o seu templo. Tira do seu culto qualquer coisa que você vê que Deus não se agrada dela. Você é uma igreja viva, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Tome a decisão de purificar. Torna esse culto puro. Tire daí toda dissolução, toda contenda, todo ódio, todo rancor, toda amargura. Deixe o amor de Deus inundar esta igreja chamada sua vida. Deus, em nome de Jesus, eu oro agora por todos nós que estamos aqui na tua presença. Acabamos, ó Deus, de ouvir a tua palavra. Ela não volta vazia. Ela cumpre o que lhe apraz. Tira, Senhor, todo engano.
todo engodo, todo erro, tudo que não vem da tua parte. Liberta o teu povo disso agora, ó Pai, em nome de Jesus. Venha, ó Deus, a tua luz, a tua aceitação, teu direcionamento, teu perdão que cura, o teu perdão que restaura, teu perdão que dá uma nova chance, que vivifica, ó Pai. Venha sobre a vida de todos. Nós vamos, ó Deus, comer o pão e beber o cálice, porque nesta igreja chamada Minha Vida tem ceia ao Senhor. Aceita, ó Deus, cada um dos teus filhos que vão comer do teu corpo e beber do teu sangue. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.